Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Ide Pregai, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Hoje nós temos um convidado, o Rodrigo. O Rodrigo é diácono da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e vem nos ajudar, trazendo suas experiências, seu conhecimento. Rodrigo, seja bem-vindo. Pode se apresentar aí para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou o Rodrigo, diácono da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, servo de Cristo. Ok. Rodrigo, primeira pergunta, que aqui a gente começa a conversar, mas já vai logo para a pergunta que o pessoal que está ali é curioso. Tá bom, certo. Vamos lá. Rodrigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós temos o relato da pesca maravilhosa. Quando Pedro lança as redes sob a palavra de Jesus e pegam tantos peixes que quase vão a pique. Em seguida, Jesus diz a Pedro que fará dele um pescador de homens. A pergunta para você vem agora. Nós somos todos pescadores de homens? Primeira pergunta, primeira parte. Segunda parte, como você foi chamado à pesca? Certo. Respondendo a primeira pergunta, sim, nós somos todos pescadores de homens. A partir do momento que nós nos consideramos cristãos, cristãos são seguidores de Cristo. Se somos seguidores de Cristo, logo somos discípulos de Cristo. E Deus, por meio de seu Filho Jesus, deu a ordem, deixou bem claro, Marcos 15:16, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi um pedido, foi uma ordem, é um imperativo. Isso. E cabe a nós obedecer, obedecer, se dispor, estar diante do altar de Deus e se colocar à disposição, porque aí o resto é com Ele que opera esse milagre em nossas vidas. É verdade. Nós sabemos que é difícil. Você disse aí, é um imperativo, é uma ordem. Cabe a nós obedecer como filhos e filhas de Deus. Então o ID, ele é para todos. O ID pregar é para todos. É para todos. E como é que ele foi para você? Voltando a essa passagem de Lucas, capítulo 5, é interessante a gente observar que não foi o primeiro contato que Jesus teve ali com Pedro e Tiago. Ele já tinha ocorrido o primeiro encontro antes. E naquele momento da pesca, Jesus falou para Pedro e Tiago, que ele os faria pescadores de homens. E um fato interessante a ser observado é que houve um acatamento pronto desse pedido. Quando Jesus falou para eles que era para eles lançarem a rede ao mar, eles até chegaram a falar assim: mas mestre, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pescar nada. Exato. E aí o mestre falou: jogue as suas redes ao mar, e aí Pedro falou: se é o Senhor que está falando, assim eu farei. Vamos obedecer. Então houve uma pronta obediência ali por meio dos discípulos, e assim também foi a minha vida. Eu tive um primeiro encontro com Jesus, mas ainda vivia, de certa forma, na superficialidade deste relacionamento. E sendo confrontado pela palavra de Deus e também pelas oportunidades que próprio Jesus proporcionou à minha vida de caminhar, servir ao lado de outros servos de Cristo que deram testemunhos brilhantes acerca das suas vidas. Por exemplo, Beto Tavares, do Vineyard, ele contando um pouco da história dele. O pastor missionário pastor Weber, que era um funcionário do alto escalão da Embraer e abandonou tudo, uma carreira muito promissora, com bons salários, um estilo de vida de alto padrão, e largou tudo aquilo para servir, assim como os Pedro e Tiago, Mateus também, imediatamente, como Jesus disse: siga-me, ele se levantou imediatamente da mesa e foi. Assim foram essas pessoas. E aí eu comecei a me sentir muito pequeno, porque aquele relacionamento que eu estava de simplesmente ir à igreja e assistir o culto e voltar para casa e aquilo se tornar uma rotina, eu comecei a desejar muito mais do que aquilo, que não era só sentar no banco da igreja. E pedi e comecei a clamar ao Senhor
para que eu pudesse ser um servo útil. Essa inspiração veio por meio da meditação do livro de Filemão, né? Traz uma lição acerca do servo útil. E eu comecei a clamar ao Senhor para que eu pudesse ser um servo útil na obra dele. E comecei a fazer esse pedido todos os dias da minha vida. E também lembrando daquele texto de Isaías, quando ele falou assim, eis-me aqui, usa-me. E assim foram as minhas orações e pedindo, né? E é só por meio da graça dele e pela misericórdia. E assim ele tem nos permitido a trabalhar, e eu sou muito feliz por poder hoje me sentir útil no reino de Deus. Esse processo do Rodrigo, servo de Deus, sentado no banco, assistindo, participando, do Rodrigo, servo de Deus, botando a mão na massa, fazendo o ide e o pregai, executando a ordem que Jesus deu. Levou quanto tempo? Que é um processo, não é isso? É um processo, né? processo. Não é um virar de chave, não é um estalar de dedos, não, né? É um processo. É um processo que ele vem exatamente por meio do relacionamento com Deus, né? Mas você demorou quanto tempo? Olha, eu tive uma primeira experiência com Jesus por conta, família, meus pais se converteram, começaram a frequentar a igreja presbiteriana e me levaram desde criança à igreja. Só que é aquela história, assim como está descrito no livro de Jó, eu conhecia Jesus só de ouvir falar. É verdade. Mas Deus me permitiu a passar por caminhos tortuosos. E na adolescência eu me revoltei, me desviei dos caminhos do Senhor, passei por situações que não foram legais, mas eu sabia hoje, né, com o discernimento que o Senhor nos deu, eu tenho um discernimento que já era propósito de Deus, porque exatamente por esses caminhos que Ele me permitiu passar, foram para aprender algo acerca das pessoas hoje, a quem a gente leva as palavras, leva as boas novas da salvação. E não fugindo da pergunta, né, eu estou fugindo, quanto tempo esse processo demorou? Então, ao retorno, né, isso foi mais ou menos em 2011, 2012, já retornando como filho pródigo, né, retornando aos braços do Pai e sendo impactado, sendo chamado pelo Espírito Santo, eu, ao assistir uma peça na Igreja Presbiteriana do Ipiranga, foi bem interessante, que chamava O Grande Tribunal. E ali tinha pessoas de todos os tipos. Tinha pessoas que eram ex-presidiárias, tinha pessoas que eram ex-prostitutas. Assistindo a peça. E eu ia na igreja esporadicamente, ia 3 meses, depois faltava, depois ia mais 3 meses, daqui 3 meses ia de novo. E assim ia, né, sem aquele comprometimento. Mas numa dessas visitas esporádicas, ali eu estava ali e foi esse dia que o Senhor preparou. Eu estava ali e assistindo essa peça do Grande Tribunal. E assim tinha uma pessoa que estava ali como se fosse um juiz e estava ali para julgar essas pessoas. Isso. E eu vi que eram pessoas com histórias impactantes de vida, histórias assim que aos nossos olhos a gente fala assim, essa pessoa não tem mais conserto, essa pessoa aí já está jogada às traças. E era esse sentimento que eu tinha nessa época, até por isso que não tinha muito comprometimento com o Senhor, porque eu me enxergava jogado às traças. Por conta do pecado que habitava em mim, eu me sentia muito distante do Senhor. E aí nessa peça, no desfecho dessa peça, a lição que ela nos trouxe foi exatamente isso, que por meio do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos nós temos conserto, né? Todos nós já fomos, é verdade. Não seremos julgados, mas já fomos salvos da ira, né, do castigo eterno. Então foi nesse contexto, né, mais ou menos em 2012, que Deus me chamou, e aí foi um processo gradativo, assistindo esses testemunhos, convivendo com pessoas que de fato amam o Evangelho, que vestem a camisa do Evangelho. Sou grato ao pastor Ion, da Igreja Presbiteriana, que é uma pessoa que ele aproveita cada oportunidade, até o subir do elevador com uma pessoa, ele já pergunta, vai subir ou vai descer? E ele já emenda um assunto para
pregar o evangelho. Então foram essas pessoas que Deus foram preparando ao longo da nossa caminhada. Que bom. Vocês ouviram o nosso diácono Rodrigo, aqui da Igreja Presbiteriana. Rodrigo, muito legal, muito obrigado. Pessoal, até o próximo, hein? Espero vocês lá.